saída de ninguém, não. Tem jogador abaixo, mas não tem barca nenhuma, não, hein? Tem barca... Esses mesmos jogadores aí têm capacidade para se reerguer com um time um pouquinho mais encorpado também, com opções para o Abel. Tem muita coisa para falar, eu já falei demais, eu quero te ouvir, Vitor Birner. Tudo bem? Bom, mais uma vez cumprimento a todos. Obrigado pela educação agora. O começo do programa foi diferente. Eu discordo em grande parte do que você disse. Eu sei que você discorda. Eu discordo em grande parte do que você disse. Eu acho que você discorda. Eu vou hierarquizar os problemas do Palmeiras ou os porquês da eliminação. Você acha que o Abel não é arrogante na coletiva? Acho que às vezes ele passa um pouquinho do ponto, mas... Às vezes ele passa... Ah, não, Birner. Às vezes passa um pouquinho do ponto, Por exemplo, ontem... Então vou começar por aí. O que me incomodou ontem na entrevista do Abel, já que já está falando sobre a postura do Abel na entrevista. Sim. Quando ele fala, vocês são jornalistas, pensam do jeito, eu sou técnico, penso do outro. Quem assistiu Linha de Passe ontem, a gente teve uma discussão aqui, eu, Calçade, Bertozzi, Jean, estava lá, André Kifuri, todos nós, o Léo um pouquinho menos, mas ainda assim, todos nós concordamos com a linha de raciocínio do Abel sobre o CCCCC e falamos disso antes dele dar entrevista. O raciocínio dele sobre a construção da equipe, as escolhas, foi exatamente igual ao que foi o nosso antes. E nós somos jornalistas. Então tem jornalistas que pensam do jeito, tem jornalistas que pensam do outro. Não existe uma voz única na imprensa. Mas até aí, o Abel tá bravo ali, perdeu o jogo. O problema é que ele quer impor a narrativa dele. E ele tem que respeitar quem pensa diferente. Então, contanto que não seja agressivo, fale besteira, que tem isso também, claro. Mas tem, tem gente que acha que ele teria que ter entrado da forma como começou o segundo tempo, com o Endrick e com o Kevin. Eu acho que é justo, é válido pensar isso. Só para explicar, ele joga com os 3 zagueiros, com o Marcos Rocha puxando, ele dá amplitude com os jogadores de lado de campo, ele tem o Arthur para a direita para vir para dentro, tem o Rony balançando ali, os 2 jogadores muito podem construir. A ideia de jogo tem lógica. Mas não tem lógica, mas não está funcionando. Perfeito. E aí a insistência nas perguntas, Birner, sabe o que é? É o seguinte, por que os jornalistas insistem na pergunta? Porque não está dando certo. O povo... Cara, você está na torcida, que é outra forma de ver, aí tem paixão, tem um monte de coisa, mas ontem eu vi o jogo no meio da torcida do Palmeiras. O Pedro também. Eli, a gente viu no meio da torcida do Palmeiras. Gente, o comentário é, gente, por que ele está insistindo? Por que não está dando certo? Por que já não deu certo tal hora? Por que não deu certo em tal jogo? E aí eu também chego a pensar o seguinte, que realmente chegou no limite, é difícil tirar alguma coisa. Eu acho o seguinte. Vai lá. Quando você tem treinadores e treinadores, você tem, por exemplo, o Diniz, ele precisa de jogadores com características específicas para fazer o jogo dele. O Zé falou isso, por exemplo, esse ano muito sobre o Flamengo. Né? Sampaoli se adaptando ou não ao jogo do Flamengo, né? O jogo do São Paulo é um jogo mais físico, mais intenso, o Flamengo não vai oferecer isso. A minha impressão é que o Abel, dentro das características dele, e são as características que fizeram o Palmeiras passar do Atlético Mineiro tendo um time inferior ao Atlético, quando o Atlético era dirigido pelo Cuca, e que foi eliminado da Libertadores invicto, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. São as características que fizeram o Palmeiras ganhar do Flamengo, além do escorregão do Andréas, mas do jeito que o time jogou, tudo muito bem montado. Fizeram o Palmeiras campeão brasileiro. São formas diferentes de jogar, hein? Desses confrontos aí, hein? Algumas mudanças, algumas coisas que ele precisou adaptar. São construções. Ele começa de um time que marca muito e contra-ataca, para um time que consegue avançar as linhas, para um time que consegue propor a partir de pressão em saída de bola. Aí tiraram os jogadores dele no início do ano. Danilo e ele tem meninos ali que, boa parte, não se encaixa muito nessa ideia de jogo do Abel. Não tem as características que o técnico mais aprecia. Não estou dizendo que não colocando esses meninos, o Palmeiras não poderia se classificar. Talvez pudesse, mas eu não sei. Porque uma coisa é você colocar 3 garotos para enfrentar o River Plate, e vieram usar esse argumento lá na primeira Libertadores, só que era em Avejaneda, com o estádio vazio no meio da pandemia. Outra coisa são os garotos entrarem em campo contra um Boca Juniors na Bombonera, entrarem em campo num jogo desse para resolver. Mas ontem foi no Allianz. Ontem foi no Allianz. Torcida toda a favor. Para resolver o jogo. Eu não estou dizendo que isso não teria mudado o cenário, mas eu não sei. Até porque o crescimento do Palmeiras passa muito pela expulsão do Rojo. Lógico que o time fica mais ofensivo, dá mais espaço para o contra-ataque. Eu acho que mesmo com Mas o Palmeiras já tinha melhorado no início do segundo. O Endrick entrou, em 10 minutos o Endrick já fez mais que o Concordo, mas você olha a amostra do Endrick na temporada e você pode... ele pode mudar o jogo, mas você não pode garantir que é uma solução. O técnico escolhe entre apostar num jogador mais... no Arthur e Rony mais avançados, ou um Arthur e Veiga, aqui com o Rony um pouquinho mais solto, os dois na frente de uma linha de 4 ali, para construção, e você fala... Tá errado, não deu certo, mas tá errado. Eu não posso dizer que tá errado. Então, eu entendo... Mas você faria a mesma coisa?
Ou senão deixa o Palmeiras... Porque ver o uma que coisa vem. assim, tudo bem, a gente não sabe, porque ele podia ter colocado os moleques, desculpa, Zé, ele podia ter colocado os moleques no primeiro tempo e não ter dado em nada. E aí a gente poderia estar falando o inverso. Por que não tentou? E eu não tô vendo os treinos, eu precisaria entender mais... Eu tô entendendo o que você tá falando, Mas a questão é, o que você faria? Porque você tem uma ideia na sua cabeça. O que você faria? O que eu faria? Você tá com ele ou você teria feito diferente? Eu teria entrado com o Breno Lopes no começo do jogo. Então, é outra ideia, tá vendo? Do jogo sem o Marcos Rocha, com o Mike, faria 2 linhas de outra 4. ideia. Ou 4-3-3, ali 2-3-1 Não com é as flutuações. pertinente questionar Mas eu não isso? sei se daria certo. Alguém chegar e perguntar por que você não fez isso. Não é ofensivo. Aí eu concordo com você. Não é, entendeu? Concordo com você. Porque tinha essa opção, por que não? Concordo E ele com você. explica, ele fala, eu não fiz porque eu acho assim, porque no dia a dia é assim, assado, porque eu optei assim. Perfeito. E perfeito, tudo bem. O problema é ele querer impor uma narrativa dele, né, numa eliminação do Palmeiras, e não levar em consideração as opiniões das pessoas. Parece que é isso, pronto, e o cara foi o Romero, e pronto, é isso aí. Esses sim que vocês têm que valorizar, que vocês têm que entender que o Romero que foi o cara. Repito, se o Romero não falha, nem para os pênaltis vai. E outra, também se o Rony faz o gol de bicicleta, não é verdade? E o gol do Boca, por exemplo, é uma falha... Não é comum nos times do Abel. E é uma falha, vou te falar. Quando eu sabe que eu fui técnico no time de Várzea. Se eu tomo um gol daquele, no banco eu surto. Porque é um bicão, bicão. Cadê o Marcos Rocha na jogada? Exatamente. Aí o Gomes, que tem que ser um jogador de sobra, vai lá dar combate do lado onde ele não funciona muito bem. É o ponto fraco dele. Entendeu? Sabe Você assim, expôs o Gomes, entra o Cavani livre. É um erro coletivo que eu tenho certeza que o Abel preparou para não acontecer. Eu tô começando a ficar triste. E é esse gol que quebra um pouco o Abel também. Sobre... Sério? Já? Triste, cara. Lá vem sacanagem. Vim preparado pra quebrar o pau com ele, mas não vai dar, não. Eu tô com o Birner. E sabe por quê? Você lembra que a gente falou ontem? Tamo junto, O Pedro. programa... Não costuma, não. Hoje você não tá legal. Só que você tá com esse dedinho apontado pra Não mim. empolga, porque daqui a pouco vontade ele de discorda de Não é que alguma você coisa. Você me agrediu outro dia, vai Não continuar. empolga, não. Não é que você me atacou. Não é que você me atacou. Eu tava. Você atacou o Combali do F90. Entendeu? Não, isso é mentira. Atacou. Você sabe que eu adoro estar aqui. Ah, eu vi. Percebi hoje. Mas vamos falar... Manda lá, Pedrão, manda lá. Depois eu resolvo com a sua outra costela. Aí eu mando comprar isso de Tem agressão aqui, viu? Tem agressão nos É o bastidores. seguinte, segurar os caras. Até para ser coerente com o que a gente debatia ontem, o dia inteiro. Ontem, durante o nosso F90 lá do Allianz, eu lembro que você perguntava sobre escalação, sobre formação. E eu falei que tem o que a gente acha que pode ser feito, o que a gente acredita que possa dar certo e o que é a coerência com a linha de trabalho do Abel. O Abel, em nenhum momento, sinalizou que ele ia chegar num jogo de volta, de semifinal de Libertadores, num momento de questionamento, de oscilação do seu time, e ia colocar nas costas de 2 meninos essa responsabilidade. Porque ele tinha condição de esperar das cobras criadas, dos cascudos, da formação que ele sempre usa, como o Birner já disse bem, e eu acho que é isso, ele não mudou as peças, achei que ele fosse mudar mais o jeito de jogar, acho que ele muda Eu pouco. também achei que ele ia mudar antes. Arthur, Veiga, Mike passando, Rocha ficando, o Piqueires quando sobe. Então, ele estava esperando 2 caras, e é uma coerência com o trabalho dele, ele sempre fez isso. Ah, mas ele tinha que trocar. Eu acho que a gente falar isso depois do que a gente viu no segundo tempo é até um pouco mais confortável. Porque funcionou o Kevin. Aliás, acho que poderia ter funcionado mais o Kevin. Funcionou muito o Endrick. E aí é tudo desenho de jogo, são circunstâncias. Como o Endrick entra na partida. A gente estava lá, o Endrick, o cenário do primeiro tempo já era assim, uma coisa meio preocupante. Tanto que a torcida estava gelada, estava quieta. Tava. Um ou outro tentando gritar, e parece que o grito não saía. Aí o Endrick vai para o aquecimento no intervalo. Os jogadores descem para o vestiário, o Endrick fica. O menino está ali, ele está vivendo aquilo ali. E é grito, e é aplauso, e é incentivo. Ele entra numa outra rotação, e eu estou com o Birner. É se. Quem me garante que essa rotação seria a mesma de início? Que o encaixe de marcação do Boca seria o mesmo? Que o espaço que seria dado para o Endrick, que flutua para a esquerda, para... Mas não é um absurdo pensar isso. Não é um absurdo. Não é um absurdo. O questionamento é legítimo. Eu só não acho que é justo se debruçar como a solução estava cristalina e o Abel não fez. Não, exato. Perfeito. Não, é isso que eu não penso. estava. É isso que eu Não penso. estava. bem. Esse é o meu ponto. E aí eu acho que não é entender o Abel. Eu acho o Abel um cara extremamente inteligente para montar um time. Sim. Extremamente inteligente para blindar o seu grupo de fora. Veja as 4 temporadas Grupo dele de no fora. Palmeiras. E traduzir aquilo ali, sabe, no sentimento de vamos nos motivar porque lá fora querem dizer. Extremamente habilidoso e extremamente infeliz em muitos momentos, porque ele entra numa de nós contra eles. E aí, um time que não responde, ele tá mais de um mês tentando, o trabalho não tá funcionando, ele foi eliminado dentro de casa, sobe tudo ali e ele parte para um tom que eu acho assim, sabe, desclassificável. Você não precisa... Ah, mas você quer que eu faça o quê? E aí responde. E aí o jornalista, que é o outro debate que muitas vezes se mistura com o torcedor, ali depois do jogo, hoje a gente tem isso, para
para não usar o termo do Rafael Prats, o clubismo técnico, é um jornalismo de identificação. É o cara que vai para lá, ô Abel, mas você tinha que ter feito... E não é o caso de alguns ataques que ele fez. Tinha gente muito séria ali que ele Exatamente. Que não precisava. Mas tem outros momentos que o cara chega e dedo na cara, dedo em risco. Isso tudo contribui para um cenário de guerra na entrevista coletiva. E o Abel ontem foi trocar na guerra. Eu acho correto? Não acho correto. Eu acho que o tom é exagerado. Mas eu entendo quando ele fala que depois do jogo virar e falar, mas a solução estava ali e você não utilizou. Não era esse o cenário. O Endrick nunca jogou 90 minutos com a camisa do Palmeiras. O Abel nunca colocou o Endrick em campo numa de, eu vou colocá-lo porque essa é a salvação para minha lavoura, porque eu confio. Ou o John, ou o Fabinho. Você acha que isso foi um erro? Não. Você acha que isso foi um erro ao longo desse ano? A gente pode debater o processo. A gente pode debater o processo. É isso. A gente não pode chegar no jogo de ontem e falar, então, mas estava muito óbvio que tinha que colocar os meninos depois do segundo tempo. Isso eu também discordo. Mas teve um erro nesse processo? Primeiro, porque... Eu acho que é fácil, sentado aqui, falar que foi um erro. Qual foi a conversa de início de ano? Qual foi a promessa que ele ouviu? O que ele ouviu de reforço? O que ele ouviu de vai chegar alguém, você não Só veio o Arthur e Richard Rios. Coloca os meninos na boa. E muitas vezes também você pode... É um erro, muitas vezes você pode entender como uma preservação. Eu não vou colocar nas costas do Fabinho uma responsabilidade de um reforço que eu não tenho. Eu vou tentar dosar o Endrick, que ele tem só 17 anos, foi vendido por 300 milhões, eu sei o tamanho do peso que isso tem. Então, o Endrick teve um momento de baixa técnica. Foi tirado, foi voltando aos poucos. Eu acho que é muito claro que... Mas o Arthur também hoje vive um momento de baixa técnica no Palmeiras. Ele tem um bom momento ali, fez gol, tá fora da função também. Mas o Arthur dentro do processo do Abel, dentro do que o Abel acredita de time, dentro do que o Abel acredita de time, o Arthur vinha jogando. O Arthur foi testado de um lado, cai por dentro, volta para a direita, ele vinha jogando. É coerente o Abel chegar ontem e tentar o Arthur. Eu falava muito durante a programação. Eu achava que soaria incoerente o Abel entrar ontem com 2, 3 minutos de início. Eu ia falar, esse não é o trabalho do Abel. Aí ele descaracterizou. Então eu entendo quando ele questiona o Si. O Si, depois do jogo, é igual chegar pro Diniz, depois do jogo de quarto, numa eventual eliminação. Bom, mas por que você não fez isso? Seria o Si. E aí o campo direciona muito a pergunta. Eu entendo, mas é muito Si. Então, mas não é cristalino. Não é cristalino para mim que a entrada dos meninos daria um final diferente. Onde é que o Palmeiras perde o jogo no primeiro tempo? Numa falha de algo que ele nunca falha. Você imagina que em 10 combates o Merentiel vai ganhar 9 do Gustavo Gomes? No lado pode ser. Naquele lado? Do lado pode ser. De 10 ele ganha 10. Não acho. Eu vou te explicar. Se fosse próximo à área, o Merentiel não ia pegar na bola. Eu vou te explicar por quê. Não. Por cima, como é que chega por ali? Não, o Gomes... Ele estava tendo problema com o Cavani, Zé. Não só com o Cavani. O Gomes é muito bom. Ele é muito bom quando ele joga dentro da caixinha dele aqui, ó. Fazendo a cobertura, cabeça no chão. Ele é muito bom. Perfeito. Quando ele sai para dar o bote, você viu a força que ele fez para correr? Quando é que ele saltou? Olha o gol aí, ó. Vamos lá. Ele errou aí, ó. Ele errou. Rafael perdido. Calma aí, é isso que eu ia te falar. Aí já tomou o corner. O encaixe do sistema tá errado. Então o time do Abel não costuma fazer isso. De 10, o time do Abel não vai errar isso 9. Sim, mas Então não é porque o Endrick não começou o jogo. É isso que eu tô te falando, Zé. Não, mas eu não tô dizendo porque mas eu acho que porque a minha opinião é que eu acho que não, Zé. Eu não dei minha opinião. Vamos voltar para a entrevista do Abel. Eu tô só dando opinião sobre o gol. Muita gente achou. Ele errou 2 vezes. Ele errou no bote. A eliminação é porque os meninos não começam o jogo. Eu acho que não. Eu não acho isso. A eliminação, pra mim, o comportamento passivo, o desencaixe defensivo que não é padrão no time do Abel, um esgotamento, sabe, de opções. Teve um momento do primeiro tempo. Tem um esgotamento de opções. O time trocou 9 passes. 9 passes. Tá limitado. Entre o Murilo, o Gomes e o Rocha. 9 passes. A bola ia no Murilo, a bola voltava do Gomes, a bola voltava no Rocha. Aí olhava, nada, volta e volta. Tanto que foram jogadores com mais tempo de posse de bola do Palmeiras ontem. Isso não é comum. Isso não é simplesmente porque o Endrick não começou o jogo. Eu tô com o Birner. Depois entra na história do Si. Antes, não dá pra falar que era cristalino, que a coisa... Exato, eu não tenho essa certeza absoluta. Poderia ser diferente? Poderia. Há momentos em que você pode fazer sobre isso. Você montaria de outro jeito? Talvez. Você pensa que poderia ter sido diferente? Sim. Mas eu não tô lá tocando trabalho há 3 anos. Entendeu? E aí eu acho que agora se debruçar para falar o Abel errou porque fulano não começou. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo muito bom. Você fala, por exemplo, se você coloca o Felipe Luiz ao invés do Marcelo no jogo contra a Bélgica, na Copa do Mundo, o Lukaku não faz aquela jogada. Você acha que o Lukaku não faz aquela jogada? Não, aqui não faz. Não, a gente acha. Não, aquilo não faz, pela característica do jogador. A gente tá entrando no IC de novo. Tô dizendo, não. Você tá cravando uma parada que, assim... Nós estamos falando de jogadores com feitos, prontos, com características específicas. E aqui são meninos que até hoje, na temporada, ou não tiveram tantas chances, ou não renderam o que podem, e que nunca se mostraram soluções
para o Palmeiras nos jogos grandes. Então é muito se. É um cima muito, com S maiúsculo enorme. Faz assim, então. Talvez sim. A minha opinião é o seguinte, se os moleques não têm condição de jogar, tira do elenco. Tira do elenco. Não tem. Então tira. Jogaram contra o Bragantino. Então tira, Birner. Então tira. Jogaram bem. Então tira. Se não tem condições de jogar, se não tem condições de resolver a situação, faz o seguinte, nem leva pro banco. Não relaciona. Não leva pro banco. Mas não tem banco. Então faz o seguinte, então não bate no peito depois e fala, vocês lembram quem subiu esses meninos? Fui eu. Então não bate no peito e fala isso depois. Mas certo? Não, tá se defendendo, né, Zé? Tá se defendendo? Não, vocês estão falando que os meninos... Estão deixando bem claro que se os meninos não têm garantia, então não leva pro banco. E são opções. E então foram usados. Não leva pro banco. Se você acabou de falar que os meninos não têm garantia, eles não são garantia em momento algum, eles foram garantia pro Palmeiras ganhar jogo. Ainda não são. Então não leva pro banco. Se ainda não são, então não estão prontos, concorda? Então não leva pro banco. Essa é a opinião do Abel. Então não leva pro banco, Birner. Então não leva pro banco. Usa o Breno Lopes. Então não leva pro banco. É limitado. Primeiro, o cara olha pro banco e não tem opção. Eu não vou trabalhar com estilo, eu vou trabalhar com certezas. Certezas. Como foi o sistema de jogo do Palmeiras contra o Boca lá? O mesmo. O mesmo. Sim. O que aconteceu no jogo? Boca foi melhor. O Boca foi melhor. Durante 90 minutos, o Boca foi melhor. O Boca teve 3 chances com o Cavani que tinha a oportunidade de matar e o Palmeiras foi só quarto. O Merentiel também. No começo. Acertaram, beleza. O que você tem que fazer aqui? Eu tenho que fazer algo novo para sair do que aconteceu, porque o Palmeiras está jogando da mesma forma há um bom tempo. Desde que saiu o Dudu, o Palmeiras joga do mesmo jeito. O Mike vai jogar ali. Todo mundo sabe que vai fazer isso. Aí eu sou treinador, treino daquele jeito, pego a escalação, é isso? Beleza? Vou fazer o quê? Pego o meu time fechadinho, marca ali, pressiona aqui, deixa o cara virar a bola, porque até virar a bola a gente consegue chegar. Isso é didático, isso é básico. É básico. O Boca jogou básico. O Boca não criou nenhuma novidade. Era um 4-4-2, às vezes um 4-3-3, dependendo da situação do jogo, para fechar. Futebolzinho lá tá 5,5. E jogar lá do outro lado a bola. A inversão de bola. Foi isso que o Boca fez. O Boca não fez nada de... O Boca não jogou bola. O Boca ficou ali. Aquilo não é futebol. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que propor algo diferente. Eu sei, e os caras estão vendo que o Mike vai jogar com 3 zagueiros. Sobre o gol. O encaixe. O encaixe está ruim porque o Boca soube jogar em cima do encaixe do Palmeiras. É simples, é fato. Por que aconteceu isso? Porque o Boca chamava o Palmeiras para o time dele para jogar na velocidade. O Merentiel só estava fazendo isso. Ele só estava esperando uma bola para velocidade. O Gustavo Gomes erra 2 vezes. Ele erra no bote porque ele tinha que subir de cabeça, ele ficou inseguro, porque a hora que quica, grama sintética, a hora que quica, a bola ela muda de velocidade e ele perde o tempo. Quando ele vai saindo pro lance do bote, aí você sabe, eu sempre falei isso, não é de ontem que eu falo que foi o erro. O Gustavo Gomes é um gigante ali, na área, bola alta, no chão, cobrindo e tal. Quando ele precisa sair para dar o bote... No mano a mano. Ele tem problemas, porque ele é um jogador pesado, ele não é um jogador rápido de dar o bote. Mas você concorda que o sistema defensivo do Palmeiras, ele é montado sabendo dessa deficiência do Gustavo. Tanto que ele é zagueiro por dentro do trio. Ele é central. Quantas vezes você vai imaginar, Zé, o que eu tô querendo dizer? Isso aí tá posto. Cadê o Marcos Rocha? Quantas vezes você vai imaginar? Quantas vezes você vai imaginar que não vai ter... Ele foi mal ontem, não é só jogada. Ele foi mal. Mas não é isso. Mas não é isso. O problema é que, assim... o Palmeiras errou. O Palmeiras errou. Beleza, eu vou entrar na discussão que eu falei semana passada, ou essa semana aqui. O Palmeiras errou. Peraí, o mérito do Boca? O Boca entrou jogando para fazer isso. Não jogando, né? Mas não jogando ou não jogando. O Boca não jogou, né? Ele entrou para fazer... alguém esperava aqui que o Boca ia sair jogando. Propor o jogo. Não. Nem consegue. Com todo respeito. Eu não acho que o Boca ia sair jogando. Essa eu nunca achei que fosse a proposta. Desde o princípio... Agora, foi demais ontem. Sim, mas, ontem foi... E teve conivência da arbitragem, né? Com a feira, com tudo. Mas é semifinal de Libertadores. Você tá para entrar para uma final... histórica, que você vai, talvez, contra Estudiantes, né, que tem o... Independente, desculpa. Você pode atingir o... Eu sei que o meu time é limitado. Não ganhou um jogo para chegar à final, não ganhou um jogo para final, beleza. Eu vou mudar tudo e agora eu vou jogar de igual para igual com o Palmeiras, com o peito aberto. Não vai. Nenhum time. É que eu acho que não é esperar que o Boca fosse ter a bola e jogar de peito aberto. É o que o Boca fez para não ter jogo. Sim, mas é natural. Mas é natural. Claro que é natural. Ele faz isso. E agora, o erro... O Romero, agora, o que acontece é o seguinte. O Abel teria que mudar. Não é se.
Eu tenho que mudar. Como é que o Abel ganhou do Palmeiras, do Atlético Mineiro, lembra? Que todo mundo ficou assim, ele falou assim, eu tenho estratégia. Eu tenho plano. Eu tenho planos. O que ele fez lá em Minas? Do Verão? Uma estratégia, mudou. Por que ele não muda agora? Mesmo perdendo por 1-0. Mas os meninos e tal. Na final contra o Flamengo mudou também. Foi onde apareceu esse Mike. Por isso que as convicções do Abel são um pouco como teimosia. Por isso que eu tô dizendo. Não é a questão de se ele estaria certo em entrar com os meninos ou não, a gente nunca vai saber disso. Primeiro, boa tarde, tá, gente? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. O João é muito paciente. Mas, não, tudo bem. É bom que eu faça um recap de todos que vocês já falaram. Mas o quê? Eu recapitulo um pouquinho. Recap? O Birner adora essas coisas. O programa tá indo longe demais. Não, mas vamos lá. aqui, tá vendo? É bom trazer a juventude para esse programa aqui. Tô muito do lado do Zé. Pode ser quando tá mais heavy control the match. É o Joel, o inglês. Meteu o inglês Joel Santana. Escola Joel Santana de inglês. Quando que essa escalação, essa formação com o Mike, a partir do momento que o Dudu sai, funcionou? Em nenhum momento funcionou. Funcionou contra o Petroleiro, né? Mas ainda tinha o Dudu. Pereira. O Deportivo Pereira, mas ainda tinha o Dudu. Que ganhou do Boca um jogo e perdeu outro com os 99 minutos. Aí você chega numa volta de semifinal da Libertadores, sendo que você já não foi melhor que o Boca, que é um time que todo mundo sabe que tem suas fragilidades. Você não joga melhor que o Boca, o que é natural, na Bomboneira. Você precisa de um resultado, porque o empate vai para os pênaltis contra um goleiro que, né, a gente viu o que aconteceu. Sim. Você precisa de um fator novo. Se esse fator novo era apenas o Endrick, Kevin, ou até mesmo o Breno Lopes, que o Birner sugeriu, que eu não acho uma ideia ruim, são ideias. São ideias para fugir um pouco dessa teimosia que eu acho que o Abel Ferreira se abraçou ontem ao escalar o time que tinha jogado contra a Bomboneira. Eu não acho por esse lado de teimosia. Eu não acho isso. Eu acho que, assim, ele tem as suas convicções, mas, assim, todas as vezes que ele mudou as convicções, todas as vezes que ele criou algo novo com o Palmeiras... Você surpreende, né? Ele surpreendeu. É isso. Ontem era o momento de ele surpreender. Ontem era o momento de ele criar algo novo. Por quê? Porque o Boca iria se defender. O Boca iria ficar jogando fechado e explorando o Cavani lá no contra-ataque, o Merentiel. Você fala isso, eu só penso na Leila. Não, você entendeu, Birner? Eu acho isso, porque senão... Reforços. Porque o que acontece? Ele fala assim, na pré-eleição, ele fala o seguinte, não, porque não é o Si, porque o goleiro... Não, o goleiro só foi o goleiro, só foi o destaque, porque no segundo tempo teve mudanças. Por que não? Porque é o sistema tático. Pô, o que custa reconhecer que os meninos entraram e foram bem? Aí que me pegou também. Acho que é o momento da coletiva que mais me irritou. E aí é o seguinte, se ele muda o esquema de jogo, ele muda de acordo com o quê? Ele ainda fala, o que eu tenho no dia a dia, você que dá treino, acho que foi pro Mancini que ele respondeu isso. É você que dá treino, é você que tem o dia a dia, tal. Acho que foi pro Mancini. Se ele sabe, por isso que ele mudou o sistema de jogo. Porque ele sabe as características dos jogadores que tem. E aí ele mudou. Então o que custa falar? Não, a molecada entrou bem. Como teve vezes que ele chamou a atenção. Essa molecada tem que chamar a atenção. O que custa? Deixa eu fazer uma pergunta para você que jogou bola. O Endrick mais forte e tal, menino, tem a temporada inteira para mim que... Eu acho que o Endrick vai ser um baita jogador, mas um jogador está sendo construído. Amadurecendo. Eu não sei nem se ele realmente é centroavante. Tem negócio de personalidade que eu valorizo, cara. Como foi a minha pergunta é, você não... Com muita personalidade. Você não acha, muito. Quando você pensa no time do Abel, como você pensa até como o Dudu demorou para se adaptar, e ficava incomodado, ele falou aqui pra gente, inclusive, tal, que esses jogadores são mais leves. Então, um outro perfil de jogador que não é os jogadores que... Não estou falando todos, que se encaixam no perfil de jogador que ele gosta para fazer a ideia, para colocar em prática as ideias que levaram o Palmeiras a ganhar quase tudo, ou ganhar tudo, quase menos o Mundial até agora. Não, eu acho que ele pode jogar. Mas é jovem. A juventude te dá uma coisa que muitas vezes o experiente já deixou de ter, que é o ímpeto do porque o Danilo era jovem, mas era um outro perfil, jogava. Sim, não, e isso daí também é outra coisa que já precisa parar um pouquinho dessa desculpa que o Danilo foi embora e tal. O Zé Rafael é o melhor jogador do ano do Palmeiras jogando na posição do Danilo. Precisam parar um pouco de alegar esse tipo de coisa. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra! Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra! Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra!
Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Avante palestra!